Olá, somos a Casa de Oração e Estudos, o Rei das Matas, trazendo mais um pouco de conhecimento que tanto nos auxilia no nosso processo evolutivo. Meus irmãos, vamos aí estudar sobre uma palavra que ela é muito usada, tanto no Espiritismo, né, quanto na Umbanda também, né? É uma palavra que ela precisa ser bem entendida para que ela possa ser usada, né, no nosso dia a dia, em nós mesmos, que é essa resignação. Resignação na visão umbandista, porque existem pessoas que confundem um pouco esse termo, né, resignação. Então vamos entender de acordo com a nossa amada Mãe Umbanda, tá bom? Resignação na visão umbandista. Preparei um conteúdo aqui, vou ler para não me perder no assunto, não que eu não saiba, mas é para não me perder, é um roteiro, tá bom? Então vamos lá. Na visão umbandista, a resignação é a aceitação consciente e ativa das provações da vida, não se confundindo com passividade ou conformismo, porque é justamente isso que é o termo principal porque de eu querer fazer esse vídeo para colocar aqui para vocês, né? Porque se usar uma palavra porque ela é muito bonita, tudo bem, mas você precisa entender o porquê de você estar usando. Então ela não significa que você está sendo passivo, né, que você está ali aceitando tudo aquilo ali, né, porque você acha que você merece isso, ou porque tem que ser assim, né, ou não adianta eu fazer nada para mudar. Não é conformismo, não é passividade. Resignação não é isso. Se você entendia dessa forma, então vamos lá entender o que é hoje aqui nesse vídeo, tá bom? Então, é uma virtude, antes de mais nada, resignação é uma virtude. Você sabia disso? Que resignação é uma virtude? Né? Acredito que não, porque a gente acha que é algo, né, que é uma qualidade de uma pessoa ser resignada, mas na verdade ela é muito mais que isso, ela é uma virtude, né? É uma virtude que permite ao indivíduo encarar as dificuldades com fé e serenidade, compreendendo que elas possuem um propósito de aprendizado e evolução espiritual. Então tudo tem um porquê. Nada acontece porque tem que acontecer. Não, tudo tem um porquê. Existe a lei de causa e efeito, existe a lei do retorno, né? Que a gente usa muito na Umbanda, a lei do retorno. No Espiritismo é a lei de causa e efeito. Então, existe muito, né? Então é aquele termo, né? Que é usado, né, a lei de Talião, né, quem deve paga, quem merece recebe, né? Então, assim, a gente vai entendendo dentro desse vídeo a importância de você conseguir entender realmente o que significa essa virtude, né? Quais são os pontos chaves para a gente entender a resignação dentro da nossa amada Mãe Umbanda? Vamos ver, ó, aceitação ativa e não passiva, ali parado, só vendo as coisas acontecerem e não fazer nada. Não é esse o objetivo de usar, né, essa virtude em você, que é a resignação. Você tem que ter uma aceitação ativa. O que significa isso, Paula? Resignar-se significa aceitar as circunstâncias inevitáveis. Aceitar. Precisa acontecer aquilo, é inevitável, você aceitou. Mas isso não impede a busca por solucionar os problemas que podem ser mudados. Então não impede que você procure, né, soluções para resolver as questões da sua vida. Você precisa entender que aceitar de uma forma ativa uma situação não significa desistir, entende? Não significa desistir, né? O indivíduo deve fazer sua parte e quando não houver mais nada a fazer, entregar-se à vontade divina sem revolta. Então você deve fazer sua parte. Vou dar um exemplo, na questão da saúde. Você recebeu um diagnóstico de uma doença. Não vou nem dizer que seja uma doença terminal aí, né? Mas uma doença séria, você recebeu esse diagnóstico dessa doença. E aí pronto, eu tô doente, o médico falou que é muito sério e tal. E aí você paralisa. Não vou tratar, não vou fazer nada, não vou ao médico, né? Não reza mais, abandona sua religião. Tá errado, meu irmão, minha irmã, né?
Você precisa continuar a fazer seus exames, seus tratamentos, vai fazer um tratamento espiritual junto com um tratamento médico, né? Um tratamento psicológico para te ajudar no emocional, se necessário um psiquiátrico para ajudar aí no seu mental, entendeu? Mas não desista. Você é ali o artifício, o arquiteto do seu corpo, né? Enquanto você está vivo, você é que constrói, né? Toda a energia que está ao seu redor. Então, assim, Deus criou você, né? Mas depois entregou nas suas mãos, né? O restante dessa construção, né? Então, você precisa continuar lutando, né? Até quando tiver que lutar. Até quando Deus chamar para o outro lado, é isso. Não tem como, né? A gente está na vida para viver e não para desistir, né? Então levante, né? Tem uma música espírita que fala assim, olha, pense sempre em vencer, procure se ajudar, entende? Então, porque se você para, você fica na passividade, no conformismo, é assim porque é assim, você não vai viver mais, você vai estar se entregando, desistindo. E não pode ser dessa forma. Mesmo quando acontecem desempregos, né, separações, ou então o desencarne de alguém que você ama muito, né, você não pode se entregar. A vida continua e você tem que viver, você tem um propósito, você tem uma missão nessa encarnação, tá? Compreensão evolutiva. Compreensão evolutiva. Vamos falar um pouquinho sobre isso, né? A Umbanda, assim como o Espiritismo, tá? Assim como o Espiritismo, entende que as dificuldades da vida estão ligadas à lei de causa e efeito e ao processo reencarnatório, né? Que vê aí, né, dentro da lei do retorno, tudo aquilo que aconteceu em vidas passadas, chega um momento em que você vai ter que ali está acertando contas com o tribunal da sua própria consciência, não é Deus que te condena, tá? É sua própria consciência que entende os erros que você cometeu. Então, assim, você consegue entender que todas essas dificuldades têm um propósito de te ajudar a evoluir, te ajudar a crescer para Deus, tá? A resignação ajuda a compreender que o sofrimento não é em vão, mas uma oportunidade de resgate de débitos e crescimento da alma, e crescimento espiritual, tá? Com o sentimento do coração. Como que é isso? Com o sentimento do coração. O consentimento do coração, a resignação é uma perspectiva espiritual, sabe? É o consentimento do coração. Quando você se resigna, você se permite passar por aquela situação, mas sempre confiante em Deus, na fé suprema de Deus, nosso Pai Maior, né? Na força dos sagrados orixás. Acreditando que os guias de Umbanda, né? Acreditando que tanto a esquerda, Exu Pombagira, Exu Mirim, Pombagira Mirim, quanto a direita vão estar ali no seu auxílio, na sua proteção, te dando forças, te sustentando, né? Então, assim, esse consentimento do coração, né? Enquanto a obediência é o consentimento da razão. Então, a resignação é o seu coração que consente, né? A obediência é a sua razão. Isso significa que é a fé que permite ao indivíduo aceitar com tranquilidade os desígnios da vida, mesmo que a razão não os compreenda completamente. Então, mesmo que a gente não consiga entender o porquê de estar passando por muitas questões, é justamente, né, a resignação que nos traz a fé e a tranquilidade para aceitar. E aí tem um louvor evangélico, porque eu sou umbandista, mas eu adoro algumas músicas evangélicas, porque elas trazem um contexto de elevar o seu padrão vibratório de uma forma muito grande. E aí tem uma música que ela, eu não lembro, eu acho que é Thales, eu não me lembro o nome do rapaz todo, né, que canta. Que ela canta assim, olha, mesmo sem entender, mesmo sem entender, eu confio em ti, mesmo sem entender, eu sei que é o melhor para mim, mesmo sem entender. Deus, mesmo que eu não consiga entender e queira tudo do meu jeito, eu até choro.
E às vezes até chego a dizer: por que é que tem que ser tão difícil pra mim? Parece que é difícil só pra mim. E eu sei, seus pensamentos são mais altos que os meus. O teu caminho é melhor do que o meu. Sua visão vai além do que eu vejo. O Senhor sabe exatamente o que é melhor para mim. E mesmo que eu não entenda o teu caminho, eu confio. E Deus, porque sou tão pequenino assim, vou ficar quietinho aqui no seu colo, esperando o tempo certo de tudo. Então, assim, esse louvor, sabe, ele é algo que faz com que você converse com Deus. Você admite que você está sentindo ali que aquilo é difícil, né? A sua razão, né, sabe que é difícil, que está tudo muito complicado, né? Que você está se sentindo sozinho, que você está se sentindo abandonado, que você está se sentindo no final de um poço que não tem mais saída, mas Deus está ali, você no colo dele, porque eu sei que vais cuidar de mim e o seu melhor está por vir. Eu sei que é o melhor para mim, mesmo sem entender. Então é a razão. Você não entende. Tá vendo como até na igreja evangélica existe esse contexto? Você não entende realmente o porquê de tudo aquilo ali, mas você aceita, porque você sabe que é a vontade de Deus, é a vontade dos orixás, né? Então, dentro desse contexto. Desculpa a voz horrorosa, gente, mas me deu vontade de mostrar para vocês que eu vejo Deus, eu consigo entender cada ensinamento de tudo aquilo que a gente pratica na Umbanda, em todas as religiões, né? Eu escolhi seguir a Umbanda, mas eu amo o hino evangélico, tem muitos louvores católicos que eu adoro o ponto de Umbanda, sabe? Eu gosto de músicas espíritas, tudo que eleva o padrão vibratório é muito bom para nós. Então, mesmo que as lágrimas estejam correndo, entenda, o que está acontecendo é com permissão divina. Então, confia, tenha fé e segue. Lute com todas as forças, mas sem passar por cima de ninguém. Mas lute para conseguir chegar no objetivo, seja ele qual for. Se é um objetivo de continuar a sua caminhada, ótimo. Se é um objetivo de lutar pela sua cura, ótimo. Mas saiba que lá na frente o que vai acontecer é aquilo que Deus vai permitir. Isso é resignação. Isso é se entregar na mão de Deus, tá? Então, distinção de passividade. Passividade. A resignação umbandista é o oposto da acomodação, meu irmão e minha irmã. É totalmente o oposto. A resignação umbandista, ela não fica assim, você está apanhando do seu marido, né? Seu marido está te traindo, você tem que ser resignado, porque em outra vida ele te traiu, então você não pode separar do marido porque ele te traiu, né? Você tem que continuar no casamento e aceitar isso. Ele está te batendo e você tem que aceitar. Você fez mal para ele em outra vida. Então você aceita e pronto. Gente, eu acho isso um absurdo. Isso é acomodação. Isso é permitir com que o outro continue errando, sabe? Isso é permitir com que o outro continue te maltratando. E não é isso. Você pode se separar, porém, você não precisa virar inimigo. Entende? Vai exercitando aos poucos o perdão e vai caminhando. Principalmente se você tem filho ou filha naquele casamento, ou se não, depois você vai ver essa pessoa mal em algum momento e você é a única que pode estender a mão, estenda a mão. Isso é perdão, isso é resignação. Então, estenda a mão para aquele que te persegue, que te prejudica, né? Isso é amor fraterno, sabe? É o exercício do perdão. Isso é resignação. Aconteceu. Eu aceito que aconteceu, né? Na época,
eu me separei, mas hoje eu não preciso ser inimiga. Entende? É dentro desse propósito, né? É você não se levar pelo lado negativo. Então, a resignação bandista é o oposto da acomodação, pelo amor de Deus. Não vá ficar num trabalho onde você está sendo prejudicado o tempo inteiro. Não, procure um outro trabalho, depois saia do outro. Não vai, vou meter os pés pelas mãos, saiu do trabalho e pronto, ficou desempregado. Não é assim. Arrume um trabalho primeiro, depois você saia daquele e vai trabalhar só no outro. Entende? Você não tem que ficar no lugar sofrendo porque você tem que ser resignado, porque isso não é resignação, isso é acomodação. Tudo bem? Então pronto, né? Então, ela exige coragem, força de espírito para enfrentar os infortúnios com dignidade. Então, uma mulher, ela precisa ser digna, não tem que ficar apanhando, sendo traída, sabe? Ver os filhos sendo ali torturados, porque pura e simplesmente ela se diz resignada, mas na verdade não é, acomodada, né? Mas assim, a revolta, ao contrário, anula os efeitos da lição que o sofrimento poderia trazer para você, né? Então, assim, eu já penso que o sofrimento, né, é meio relativo. Eu penso assim, que a dor é obrigatória e o sofrimento é opcional. Então, a dor é obrigatória, então eu sou resignada com a dor. Mas o sofrimento de ter que ficar passando por aquilo direto, é responsabilidade minha, se eu vou querer aquilo ou não. Então, o sofrimento é opcional, né? A dor é obrigatória, resignação, o sofrimento, que é acomodação, ele é opcional. Então, eu tiro fora a acomodação e fico só com a resignação e posso ir viver a minha vida, né? Dentro desse contexto, tá bom? Conquista espiritual. Conquista espiritual. A capacidade de se resignar é uma conquista do espírito maduro, que já venceu seu orgulho e rebeldia espiritual. Essa virtude leva à renovação interior e à serenidade, impulsionando a ascensão espiritual, impulsionando o seu processo evolutivo. Então, assim, você, quando consegue ser resignado, é sinal que você está amadurecendo ou já está bem amadurecido, né? Continue nesse foco, né? Você está vencendo o seu orgulho, você venceu o seu orgulho, venceu a rebeldia às leis divinas, né? Então, venceu a rebeldia, a justiça divina e a lei maior. Essa virtude, ela te renova pelo interior todinho, ela te modifica, não só no físico, na matéria, enquanto você está encarnado, ela te modifica no espírito, ela te modifica na alma. E todas as lições aprendidas vão para o seu subconsciente, são arquivadas lá no seu mental superior. No seu mental inferior fica todos os seus erros, né? No mental superior todos os aprendizados, todas as lições, atitudes positivas, né? Então vale a pena você exercitar essa forma de ser resignado da forma correta, sem acomodação, porque a acomodação depois pode te causar alguma revolta, alguma ira, e não é esse o objetivo, tá? Resumindo, a resignação na visão umbandista é uma postura de fé e ação. Então, resignação é fé e ação, não fé e acomodação, tá? Então, resignação é fé e ação diante das provações, diante das dificuldades, diante das expiações, né? Não vamos esquecer que estamos vivendo num planeta de provas e expiações, né? É ter sabedoria para distinguir o que pode ser mudado e o que deve ser aceito. Tá vendo? Você tem que procurar ver, analisar o que eu posso mudar, o que eu tenho que aceitar, né? E aí vem a oração da serenidade. Senhor, conceda-me serenidade para aceitar as coisas que não posso modificar. Coragem para modificar aquelas que posso. E sabedoria para distinguir uma das outras. Então, é você exercitar isso dentro de você, né? É ter essa sabedoria para distinguir o que pode ser mudado e o que deve ser aceito, trabalhando para a evolução espiritual, sem se entregar ao desespero e à revolta, sem se entregar à ira, sem se entregar ao medo, à dúvida, né? Então, fé e ação.
Esse é o caminho. Fé e ação, sinônimo de resignação. Tudo bem? Então é isso, meus irmãos. Desculpem aí a voz horrorosa para cantar, né? E desculpem também falar muito dentro desse conceito, porque eu vejo muita gente usando erradamente essa palavra resignação, tá certo? Agora você já sabe qual é o significado. Empregue em você, empregue na sua vida e vá viver, vai cumprir a sua missão. Você tem todo um planejamento reencarnatório para completar. Siga a sua vida, né? Não tem doença, não tem dinheiro, matéria, ninguém que possa atrapalhar o seu caminho, o seu destino, a sua encarnação, se você não deixar. Você não precisa se acomodar para ser resignado. Aceite, não odeie, não se revolte, não se acomode. Aceite o que está acontecendo, porém, tente modificar o que você pode modificar e aceitar o que você não pode, tá? Deus não permite que nenhuma folha caia sem um objetivo, tá certo? Então é isso, meus irmãos. Meu saravá fraterno a todos. Que Pai Oxóssi nos abençoe e Mãe Ansã nos direcione. Axé.